Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Totoscola. Esta é uma aula especial a pedido de alguns subscritores, ou se não são, que sejam já de seguida e que façam também o like. Então, nós vamos resolver este exercício que está aqui presente e eu vou resolver isto, vou resolver mais um ou dois e depois ainda vou fazer mais um que é para vocês tentarem resolver em casa, ok? Então vamos lá ler o que é que está aqui. Diz assim, adicionaram-se 90 gramas de glicose, caso vocês não saibam, é o açúcar, que tem a fórmula química C6H12O6, a 90 gramas de água, que é o H2O, que já toda a gente sabe qual é a forma da água. Determina a quantidade de moléculas em mole presentes na solução resultante. Está a faltar aqui um bocadinho, mas é o que está escrito é solução resultante. E depois dão-nos aqui estes dados, que é a massa atómica relativa do hidrogênio, massa atómica relativa do oxigênio e massa atómica relativa do carbono. Primeira coisa a fazer, vamos calcular qual é que é a massa molar de cada uma destas substâncias que aqui estão. Do açúcar, ou glicose, e da água. Bora a isto. Então, vamos fazer assim. A massa molar do açúcar, que é C6H12O6, vai ser igual aqui. Ou seja, peço desculpa, se ainda não sabem muito bem como calcular as massas molares, isto é muito fácil e vocês já vão ver que conseguem fazer isto num instantinho. Isto, uma molécula é feita de átomos. Portanto, o peso de uma molécula há de ser igual à soma dos pesos dos átomos. E os pesos dos átomos são estas massas atómicas relativas que aqui estão, que são os valores que aparecem na tabela periódica. Mais fácil que isto, só no continente ou com a internet a meio alagar, que não há condições. Vamos lá ver se nós conseguimos fazer isto hoje. Então vamos lá ver. Esta molécula tem 6 átomos de carbono, então eu vou fazer assim. Pesa 6 vezes o peso do átomo de carbono, que é 12,01. Depois há de ter também a somar 12 vezes o peso do átomo de hidrogênio, que é 1,008. E por fim tenho aqueles oxigénios, que são 6, e vou multiplicar pelo peso de cada oxigénio, que diz aqui que é 16. Agarro numa calculadora, rápido, faço esta conta, que eu vou fazer aqui ao lado, façam vocês também, no entretanto. Isto está a ser um bocadinho improvisado hoje. Eu espero que os meus alunos subscritores e toda a gente do mundo consiga compreender, às vezes, as dificuldades que uma pessoa tem com as internets e os confinamentos e tudo. Estou a fazer aqui a conta. Mais 6 vezes 16. Ora, isto aqui na minha calculadora dá-me 180,156. Que eu vou arredondar, está bem, para não darmos a correr com tantos números atrás, que eu vou arredondar isto para 180,16. Agora, isto é o valor de quê? É o valor do peso de uma molécula destas, de uma mole de moléculas destas. Então, eu vou dizer assim, isto são 180,16 gramas por cada mole de glicose. Pronto, até podemos escrever, que é para não nos esquecermos o que é que andamos aqui a fazer. Muito bem, já temos o primeiro passo. Então agora, vamos lá tentar perceber bem o que é que se pede no enunciado. Eu estou a adicionar 90 gramas de glicose e 90 gramas de água. E eu quero saber quantas mol é que estão presentes no total. Eu vou ter que somar as mol de um e de outro, é ou não é? Então, ainda me falta aqui a massa molar da água, que é muito facilzinho, que é 2 vezes o H, mais uma vez o O, certo? Ou seja, 2 vezes 1,008 mais 2 vezes 16. Isto dá aproximadamente 18. Eu vou esquecer aquele 8 que está ali, está bem? Gramas por mol. Então, agora o que é que nos falta fazer? Falta-nos saber qual é que é 90 gramas de glicose. 90 gramas de glicose. Eu quero saber quantas mol é que isto é. Quantas mol são. É, não é? E quero saber também 90 gramas de água. Quantas mol é que são.
Isto é tudo uma questão, às vezes, de português e saber ler o enunciado. Então, como é que eu vou resolver isto? Vou ter que saber e vou ter que converter as gramas de glicose em moles de glicose e as gramas de água em moles de água. Duas maneiras de fazer isto. Maneira 1, com a regra de teste simples. Maneira 2, com a fórmula. Ainda há uma terceira maneira que eu não vos vou já dizer qual é, que é a regra do engenheiro, que um dia destes vou meter aqui um vídeo na vossa Totoscola a explicar a regra do engenheiro, que dá muito, muito jeito, às vezes, em exercícios um bocadinho mais complicados. Este não é o caso, é um exercício até bastante simples, aí vocês vão perceber que é simples e que as contas são simples, e, portanto, não vale a pena estar a complicar com a regra do engenheiro. Então, vamos lá. Maneira número 1, regra simples. Regra 3 simples. Regra de 3 simples. Então, vamos fazer um de cada vez. Vamos primeiro fazer para a glicose. Glicose. Então, eu sei que uma mole de glicose pesa, aqui o que eu já tinha calculado lá em cima, e por isso é que eu precisei de calcular, 180,16 gramas. Eu quero saber quantas mol de glicose é que são as tais 90 gramas. Agarro e faço a regra de 3 simples. Se ainda não se lembram, é começar onde está o x, ir em frente, escreve o número, 90, faz a diagonal e multiplica, vezes 1, volta para trás e divide, a dividir por 180,16. Ora, isto dá aproximadamente 0,5 mol de glicose. Atenção, não se percam no meio aqui das contas. Então, já sabemos que temos 0,5 mol de glicose. Faltam-nos saber quantos mol de água é que nós temos. Água. Fazemos a mesma coisa. E reparem que estamos a usar o método da regra de 3 simples. Aqui ao lado vou fazer o método 2, que é com a fórmula. Vocês escolhem ou o método 1 ou o método 2. É completamente indiferente. O resultado vai ser sempre o mesmo. Ok? Então, vamos lá. Água. Eu sei que uma mol de água pesa 18 gramas. Quantas mol é que serão 90 gramas? É ou não é? Simples. Agarro e faço a regra 3 simples. X igual a 90, aqui, vai na diagonal, vezes 1, volta para trás a dividir por 18. E isto dá, lá vou eu outra vez ao meu telemóvel, e isto dá 90 a dividir por 18, não deve ser muito difícil. Dá 5, direitinho. 5 mol de água. Certo? Então, agora eu já sei que de glicose eu tenho 0,5 mol. De água eu tenho 5 mol. Quantas mol é que são no total? Opa, aqui garanto-vos que não precisamos da calculadora. Há de ser o total é igual a 0,5 mais 5. Pessoal, eu bato-vos se vocês precisarem da calculadora para fazer isto. O total são 5,5 mol. E está feito o problema, com os dois tracinhos que eu tanto gosto de fazer. E se vocês já foram ver os meus outros vídeos, que estão aqui no canal da Totoscola, vão ver que se há coisa melhor que fazer é o fim do exercício. Como isto da maneira 2, que é com a fórmula. Bora lá. E tanto faz, vocês usam aquela que quiserem. E a fórmula qual é? É esta. O N é igual ao M sobre o M. Epá, grande confusão, isto é só letras. Vou já, mas é fazer a regra de 3 simples. Eu, por acaso, pessoalmente prefiro a fórmula. Vocês acham que é uma grande confusão porque não estão a ver bem que isto é só letras. Mas não faz mal, que eu vou pôr aqui ao lado uma coisa que vocês gostam, que é uma cábula. Então eu vou dizer assim, o N representa o quê? O número de moles. O M pequeno representa a massa. E o M grande representa a massa molar. Massa molar? Que é isto? Já me esqueci. Pessoal, não se esqueça. Foi logo a primeira coisa que nós calculámos no exercício. Lembram? Então, qual
qual é o problema? Aqui, a mesma conta, a matemática Nichols. Vejam lá que eu fiz muito menos contas e escrevi muito menos, poupei muito mais a minha esferográfica a fazer esta fórmula. E agora vamos fazer finalmente para a água. E usamos a fórmula, porque estamos a usar o método 2, não é? Então, Depois calculamos a massa molar da água através do quê? Através da soma das massas atómicas relativas de cada um dos átomos que constituem a molécula, que é estes dados que estão aqui, e que vocês sabem dos conhecimentos todos que já têm, da tabela periódica e do que